Tem gente que acha que o perigo mora na rua escura, no beco sem luz, no bar cheio de homem falando alto. Eu aprendi cedo que, às vezes, o perigo mora dentro de casa. Ele senta no banco da cozinha, bebe café coado como se fosse dono do mundo, fala Deus te abençoe com a mesma boca que faz a gente perder o chão por dentro. Eu me chamo Jandira Ferreira, tenho 79 anos, e não estou contando isso para virar exemplo nem para ganhar pena. Eu estou contando porque, quando a gente guarda um segredo desses por décadas, ele não fica quieto. Ele vai mudando a gente por dentro, vai afinando a voz, vai endurecendo o corpo, vai roubando até o jeito da gente olhar para os próprios netos sem sentir um aperto no peito. Hoje, quem me vê na feira de sábado, em São Bento das Pedras, no interior de Minas Gerais, só enxerga uma velha pequena, de cabelo bem preso num coque, vendendo broa e doce de leite em potinho. Tem gente que me chama de Dona Janda, tem gente que encosta a mão no meu ombro e diz que eu sou mulher de fé. Eu sorrio. Eu aprendi a sorrir mesmo com a garganta fechada. Na minha infância, a nossa casa ficava numa estradinha de terra, perto de um córrego de água fria, daqueles que cortam a canela e fazem a gente rir no calor. Era casa simples, com varanda estreita, rede pendurada num canto e um fogão a lenha que vivia com cheiro de café e cinza. Quando o dia amanhecia, dava para ouvir o galo do vizinho, o rádio chiando lá longe, e o som da vassoura da minha mãe raspando o chão batido. Minha mãe se chamava Elisângela, mas todo mundo chamava de Lissa. Ela tinha um jeito de andar apressado, como se o tempo estivesse sempre devendo alguma coisa. Lavava roupa no tanque de pedra, fazia pão, cuidava da horta e ainda arrumava o cabelo antes de ir para a missa. Eu era a mais velha. Depois de mim vinha o Mateus, 2 anos mais novo, e a Tainá, que era pequena e vivia grudada na barra da saia da mamãe. Meu pai era o Benedito, homem de mão grossa e olhar cansado. Trabalhava com o que aparecia, um dia ajudava no corte de lenha, outro dia fazia bico em roça de café, outro dia ia para a cidade carregar saco no armazém. Em casa, ele era mais calado. Não era homem ruim, não. Era homem esmagado pela vida, daqueles que acham que amor é botar comida na mesa e ficar em silêncio para não mostrar fraqueza. E, apesar de tudo, tinha uma felicidade pequena ali. Não felicidade de novela. Felicidade de migalha, mas que alimenta. Era o cheiro de bolo de fubá saindo da forma, o barulho do feijão borbulhando, a minha mãe cantando baixinho enquanto mexia o angu, o meu irmão correndo atrás de galinha, a Tainá dormindo com o rosto cheio de farelo de broa. Eu lembro dessas coisas porque elas parecem de outro mundo. Um mundo antes de eu aprender a ter medo de passos no corredor. O dia que abriu a ferida na nossa vida não foi dia de tempestade bonita, dessas que a gente escuta debaixo do telhado e acha romântico. Foi um dia comum. Comum até demais. Eu tinha 10 anos. Acordei com a minha mãe sentada na beira da cama, as mãos apertando a barriga, o rosto pálido de um jeito que eu nunca tinha visto. Ela tentou disfarçar, tentou sorrir, mas o sorriso dela veio torto, como se tivesse que vencer uma dor para existir. É só fraqueza, Jandira, ela disse, e a voz saiu fina. Meu pai entrou no quarto com aquele jeito de quem não sabe o que fazer com doença. Ficou parado,
coçando o queixo, olhando como se esperasse a febre obedecer. Só que não obedeceu. Nas horas seguintes, minha mãe foi ficando cada vez mais quieta, como se o corpo dela fosse apagando devagar. E, quando ela começou a respirar curto, puxando o ar como quem sobe uma ladeira, meu pai se desesperou. Na nossa região, quando a coisa apertava de verdade, a gente não tinha muito recurso. O posto era longe, o médico era de vez em quando, e o dinheiro era contado no fundo do pote. Mesmo assim, naquele fim de tarde, meu pai decidiu que ia levar a mamãe para a cidade maior, onde tinha hospital e tinha gente que entendia. Eu nunca vou esquecer a imagem dele amarrando as coisas às pressas, colocando um cobertor por cima dela, pedindo para eu ficar com os pequenos. Minha mãe segurou meu pulso com força. A mão dela estava fria, mas o aperto estava vivo. Não deixa a Tainá sem jantar, ela sussurrou. E não deixa o Mateus ficar na rua depois que escurecer. Ela falou como se fosse voltar no dia seguinte. Como se fosse só uma viagem. Eu respondi que sim, com a cabeça, porque eu não tinha coragem de chorar na frente dela. Eu achava que, se eu chorasse, ela ia perceber que eu sabia. E eu não sabia o que, exatamente. Eu só sabia aquele pressentimento feio, aquele gosto de ferro na boca que criança sente e não sabe nomear. Eles foram. A poeira da estrada ficou no ar por um tempo. E eu fiquei ali, com a casa grande demais e o silêncio parecendo um bicho rondando a varanda. Naquela mesma noite, apareceu na nossa porta um homem que todo mundo conhecia. Seu Osvaldo. Ele era daqueles homens que as pessoas descrevem como de confiança. Ajudava em enterro, ajudava em mudança, consertava cerca, fazia favor para a igreja. Tinha voz mansa, olhar firme, e um jeito de falar o nome do meu pai como se fossem amigos de infância, mesmo não sendo. Benedito deixou avisado. Eu vim para dar uma força, ele disse, olhando para dentro da casa como quem já sabia onde ficava cada coisa. Criança não pode ficar sozinha numa hora dessas. Eu devia ter sentido alívio. Era isso que era esperado de mim, sentir alívio por ter um adulto ali. Só que o meu corpo não entendeu assim. Meu corpo entendeu antes de mim. Senti um frio subir pelas costas, como se alguém tivesse aberto a porta do inverno dentro da cozinha. Seu Osvaldo sentou no banco perto do fogão, aceitou o café que eu fiz com a mão tremendo, e começou a falar baixo sobre Deus, sobre provação, sobre mulher que adoece e homem que sofre calado. Falava bonito. Falava certo. Falava como os homens respeitados falam. E, mesmo falando bonito, ele me olhava de um jeito que não combinava com as palavras. Era um olhar rápido, quase nada. Um olhar que passava e voltava. Como se medisse a casa. Como se medisse a mim. Como se eu fosse parte do inventário. A Tainá dormiu cedo, agarrada no meu braço. O Mateus demorou mais, perguntando da mamãe de 5 em 5 minutos. Eu mandei ele deitar. Fui até o quarto, ajeitei o lençol, apaguei a lamparina e voltei para a cozinha, porque eu não queria ficar sozinha no escuro com as minhas ideias. Seu Osvaldo ainda estava lá, o cotovelo apoiado na mesa,
os dedos batendo devagar na madeira, como se marcasse o tempo. Você é muito responsável para sua idade, Jandira, ele disse, e sorriu. Tem menina que não aguenta metade do que você aguenta. Eu não respondi. Só passei a ponta do pano na mesa, 1, 2, 3 vezes, sem precisar limpar nada. Eu fazia isso quando estava nervosa, inventava serviço para dar um motivo para as mãos existirem. Ele se levantou e veio até o corredor. Não chegou perto demais. Não encostou. Só parou na porta, e a sombra dele cobriu metade do chão. Vou ficar aqui essa noite, ele avisou. Seu pai pode demorar. Hospital é coisa séria. E você não precisa carregar tudo sozinha. Quando ele disse você, foi como se a palavra tivesse peso. Como se tivesse intenção. E eu entendi, naquele instante, que a nossa casa tinha mudado de forma, mesmo sendo a mesma casa. O mesmo fogão. A mesma mesa. O mesmo cheiro de café. Mas agora havia um tipo de presença que não tinha nome e, mesmo assim, fazia o ar ficar pesado. Eu fui pro quarto com a Tainá, deitei sem tirar a roupa, abraçada nela, ouvindo o som do vento batendo no telhado e o barulho de alguém se mexendo na cozinha. Cada rangido do assoalho parecia um aviso. Naquela casa, o silêncio começou a ter som. Não era o silêncio tranquilo da madrugada, quando todo mundo dorme e o corpo descansa. Era um silêncio atento, esticado, como corda prestes a arrebentar. Eu aprendi a reconhecer esse som sem perceber. O corpo aprende antes da cabeça. Meu pai não voltou no dia seguinte. Nem no outro. A notícia veio por boca de vizinho, minha mãe tinha ficado internada. Observação, disseram. Palavra bonita para quando ninguém sabe direito o que está acontecendo. Seu Osvaldo passou a dormir no quarto dos fundos, aquele que antes servia para guardar milho e tralha velha. Ele dizia que era só até a situação se resolver. Eu acreditava porque precisava acreditar. Criança acredita porque é isso ou enlouquecer. De manhã, ele acordava cedo, antes de todo mundo, e já estava na cozinha quando eu aparecia. Café pronto, pão na mesa, o rádio ligado baixo numa estação religiosa. Tudo certo demais. Tudo organizado demais. Ele gostava de ordem. Repetia isso como quem reza. Casa sem ordem vira bagunça, e bagunça chama coisa ruim. Falava olhando para mim, não pro fogão, não pro rádio. Eu assentia, porque assentir dava menos trabalho do que pensar. O Mateus ia para a escola rural. A Tainá ficava comigo. Eu lavava, varria, cozinhava. Fazia o que via minha mãe fazer, mas com um peso novo nas costas, um peso que não combinava com o tamanho do meu corpo. No começo, eram só palavras. Palavras que pareciam cuidado. Não fica andando descalça. Fecha melhor esse vestido. Menina direita senta com as pernas juntas. Palavras que ninguém estranharia se escutasse de fora. Palavras que, sozinhas, não eram nada. O problema é que elas vinham sempre acompanhadas daquele olhar rápido, medido,
como quem confere se a porta está bem trancada. Eu comecei a evitar passar pela cozinha quando ele estava lá. Fazia caminhos mais longos dentro da própria casa. Entrava no quarto sem necessidade. Ficava tempo demais no quintal, fingindo cuidar da horta. Quando escurecia, o medo mudava de lugar. Não ficava mais só no escuro. Ficava nos corredores, nas portas, nos cantos. À noite, quando eu apagava a lamparina do quarto, o sono não vinha fácil. O corpo ficava duro, como se estivesse esperando alguma coisa. A Tainá respirava tranquila, com a boca aberta, e eu ficava olhando pro teto, contando os segundos entre um barulho e outro. O rangido do assoalho virou uma língua que eu comecei a entender. Seu Osvaldo não gritava. Não batia a porta. Ele andava devagar, como quem conhece bem o chão que pisa. Às vezes parava perto do quarto, ficava ali por um instante longo demais, e depois voltava. Nessas horas, meu coração batia tão forte que eu tinha medo que ele escutasse. Teve um dia em que ele me chamou pelo nome, baixinho, do corredor. Jandira. Eu fingi que estava dormindo. Apertei os olhos com força, segurei a respiração, como se isso pudesse me tornar invisível. Depois de um tempo, ele se afastou. Eu fiquei com o corpo tremendo por dentro, mas sem chorar. Chorar fazia barulho. Quando meu pai apareceu de surpresa, quase uma semana depois, eu quase não reconheci o homem. Estava mais magro, com os olhos fundos, a roupa amassada. Abraçou a Tainá, passou a mão na cabeça do Mateus e me olhou como se me visse pela primeira vez. Sua mãe vai demorar, ele disse, sem coragem de completar a frase. Seu Osvaldo explicou tudo com calma. Falou da ajuda, da casa em ordem, das crianças bem cuidadas. Meu pai agradeceu. Apertou a mão dele. Aquele aperto me deu enjoo. Eu observei aquilo com uma atenção que não combinava com meus 10 anos. Naquela noite, meu pai dormiu em casa. O quarto ficou cheio de um cheiro diferente, de estrada e cansaço. Eu dormi melhor. Mas não dormi em paz. Porque a presença dele não apagava o que já tinha começado. Ela só adiava. Nos dias seguintes, meu pai passou a ir e vir entre a casa e a cidade. Sempre cansado, sempre com pressa. Seu Osvaldo continuava ali, firme, constante, como uma peça da casa que ninguém mais questionava. Foi numa tarde quente, daquelas em que o ar fica pesado e o corpo pede água o tempo todo, que algo mudou. Eu estava lavando roupa no tanque. O sol batia forte nas costas. A Tainá brincava com um pedaço de pau fingindo que era boneca. Seu Osvaldo apareceu sem fazer barulho. Você já está ficando grande, ele disse, encostando no batente da porta. Eu não respondi. Continuei esfregando a roupa com mais força do que precisava. Menina que cresce precisa aprender a se portar, ele continuou. O mundo não perdoa. Quando me virei para pegar outra peça, percebi que ele estava mais perto. Não encostou. Não precisou. O espaço diminuiu de um jeito que não dava para explicar.
Não conta essas coisas pro seu pai, ele disse, com a voz calma. Homem já tem preocupação demais. Mulher forte ajuda, não atrapalha. Eu senti um nó no estômago. Não porque eu entendesse tudo, mas porque eu entendi o suficiente. Assenti. Assentir virou minha defesa. Assentir fazia a conversa acabar mais rápido. Depois disso, as coisas começaram a acontecer nos intervalos. Nos momentos em que ninguém via. No tempo em que a casa ficava só comigo e ele. Não foram cenas claras. Foram pedaços. Fragmentos que meu corpo guardou sem pedir permissão. A porta fechando. O cheiro forte de suor e fumo. A sensação de ficar pequena demais dentro do próprio corpo. A vontade de desaparecer sem saber como. Eu aprendi a sair de mim mesma nesses momentos. A mente ia para longe. Lembrava da minha mãe penteando meu cabelo. Do barulho do rio. Do bolo quente quebrando no meio. O corpo ficava ali. A cabeça fugia. Depois, eu me lavava. Sempre me lavava. Mesmo quando a água estava fria. Mesmo quando ardia. Ficava esfregando a pele até ficar vermelha, como se pudesse apagar alguma coisa que não tinha nome. Eu não contei para ninguém. Não porque eu não quisesse. Mas porque eu não sabia como. Porque tudo parecia errado demais para caber em palavra. Porque ele dizia, sempre, com a mesma calma. Isso é coisa nossa. Você não vai querer destruir sua família, vai? E eu acreditava. Acreditava que falar podia matar meu pai de tristeza. Que minha mãe, doente longe, não aguentaria saber. Que o Mateus e a Tainá ficariam sem ninguém. Eu acreditava porque a culpa é uma coisa que cresce fácil dentro de criança. Foi na escola que alguém me viu de verdade pela primeira vez. A escola rural ficava a quase meia hora de caminhada da nossa casa. Um prédio baixo, paredes claras, uma sala só para crianças de idades diferentes, carteiras riscadas com nomes antigos e um quadro negro que nunca ficava completamente limpo. Para muita gente, aquilo era pouco. Para mim, virou refúgio. Eu gostava do caminho até lá. Gostava porque, enquanto andava, o corpo se movimentava e a cabeça respirava. O barulho dos grilos, o cheiro da terra quente, o peso da mochila nas costas, tudo isso me lembrava que existia um mundo fora daquelas paredes de casa. Um mundo onde o olhar não doía. A professora se chamava Dalva. Mulher de fala mansa, óculos sempre escorregando no nariz e mãos cheias de giz. Ela tinha o costume de observar mais do que falar. Enquanto outras professoras gritavam, ela esperava. E esperar, às vezes, revela coisas. Foi ela quem começou a notar que eu já não era a mesma menina. Eu sentava sempre no mesmo lugar, no fundo, perto da janela. Evitava levantar a mão. Quando alguém passava muito perto, eu encolhia os ombros sem perceber. Se algum colega esbarrava em mim no recreio, meu corpo reagia antes da cabeça. Eu ficava dura. Sem ar. Você anda cansada, Jandira,
ela disse um dia, enquanto eu apagava o quadro. Está dormindo bem? Eu dei de ombros. Disse que sim. Mentira pequena, dessas que saem sozinhas. Ela não insistiu. Só assentiu, como quem guarda a informação num canto da cabeça. Em casa, o tempo ficou mais estreito. Meu pai começou a passar menos noites fora, mas isso não significava segurança. Seu Osvaldo sabia escolher os momentos. Sabia quando o Mateus estava na rua, quando a Tainá dormia mais pesado, quando meu pai saía para resolver alguma coisa rápida. Ele não precisava mais chamar. Eu já sabia. O corpo sabia. O corpo aprende rápido quando não tem escolha. Depois, vinha o silêncio. Sempre o silêncio. E as palavras que fechavam tudo, como tampa de panela. Você é forte. Aguenta. Não faz drama. Isso é responsabilidade. Responsabilidade. Essa palavra virou peso morto no meu peito. Eu passei a ter dores que não explicavam. Dor de barriga. Dor de cabeça. Um cansaço que não combinava com criança. Às vezes, acordava no meio da noite com o coração disparado, o corpo suado, a sensação de que tinha esquecido alguma coisa importante, que embora não soubesse o que. Comecei a dormir com a porta do quarto encostada de um jeito específico. Qualquer mudança naquele ângulo me acordava. Coloquei um copinho de metal atrás da porta. Se ela mexesse, faria barulho. Não fazia sempre. Mas só de saber que estava ali, eu respirava um pouco melhor. A professora Dalva percebeu quando eu parei de comer o lanche. Percebeu quando comecei a usar sempre as mesmas roupas largas. Percebeu quando meus olhos passaram a evitar os dela. Você pode ficar um pouco depois da aula hoje? Ela perguntou numa tarde. Meu estômago gelou. Tudo em mim dizia para dizer não. Mas eu disse sim. Sempre dizia sim. Ela não fechou a porta. Isso foi a primeira coisa que me tranquilizou. Ficou sentada na carteira dela, eu em pé, perto da janela. Não vou te obrigar a falar nada, ela disse. Só quero que você saiba que, se precisar, eu escuto. Eu olhei para fora. As árvores balançavam devagar. O mundo parecia normal demais para caber o que eu sentia. Às vezes, quando a gente fica quieta demais, ela continuou, é porque aprendeu que falar dói. Meu peito apertou. As palavras quase saíram. Quase. Mas morreram na garganta. Eu só balancei a cabeça, bem de leve. Ela não perguntou mais nada. Só colocou um papel dobrado dentro da minha mochila quando eu estava de costas. Se um dia quiser escrever em vez de falar, ela disse, pode me entregar. Não precisa assinar. Em casa, aquela noite foi mais longa. Meu pai tinha ido cedo dormir. Seu Osvaldo ficou na cozinha até tarde, mexendo em coisas que não precisavam ser mexidas. Quando apagou a luz, o som dos passos dele ficou ainda mais claro. Eu segurei a mão da Tainá com força. Ela se mexeu,
resmungou alguma coisa e voltou a dormir. Eu fiquei ali, olhando pro escuro, contando os segundos. No dia seguinte, acordei com marcas no braço. Não eram grandes. Não eram chamativas. Eram daquele tipo que some rápido, mas que dói por dentro. Eu puxei a manga do vestido até cobrir tudo. Na escola, Dalva viu. Não disse nada na frente dos outros. Só me olhou com um olhar que não acusava, não julgava, não perguntava. Um olhar que dizia: eu sei que tem algo errado. Foi ali que nasceu uma coisa nova em mim. Não coragem ainda, mas uma rachadura no silêncio. Naquela noite, escrevi no papel que ela tinha me dado. Não escrevi nomes. Não escrevi o que exatamente acontecia. Escrevi sensações. Escrevi medo. Escrevi a palavra culpa tantas vezes que o lápis quase furou a folha. Dobrei o papel e escondi dentro do caderno. No dia seguinte, entreguei a ela sem olhar no rosto. Ela leu. Respirou fundo. Dobrou de novo. Obrigada por confiar em mim, ela disse. Não é pouca coisa. Eu não sabia o que ia acontecer depois. Não sabia se aquilo ia piorar tudo. Só sabia que alguém, finalmente, tinha visto um pedaço do que eu carregava. Meu pai sempre foi homem de poucos gestos. Quando ele mudava alguma coisa na rotina, não avisava. Só fazia. E a gente aprendia a notar depois. Naquela época, comecei a perceber esses desvios pequenos que, juntos, formavam outra coisa. Ele passou a chegar mais cedo. Às vezes aparecia no meio da tarde, dizendo que o serviço tinha acabado antes. Outras vezes sentava na varanda sem motivo, só observando o movimento da casa, como quem escuta um rádio que só ele ouve. Perguntava do Mateus, da Tainá, de mim. Perguntas simples demais. Perguntas que vinham acompanhadas de silêncio. Seu Osvaldo também percebeu. O jeito dele mudou. Ficou mais contido, mais seco. As palavras bonitas deram lugar a frases curtas. A ordem continuava, mas vinha com impaciência. Como se o tempo tivesse ficado curto. Eu vivia com o corpo em alerta. Cada som era analisado. Cada porta. Cada passo. Eu já não conseguia brincar direito com a Tainá. Não conseguia me distrair. Era como se eu estivesse sempre esperando uma coisa ruim acontecer, mesmo quando nada acontecia. Na escola, a professora Dalva começou a me chamar com mais frequência para ficar depois da aula. Nunca tocava no assunto diretamente. Falava de leitura, de contas, de qualquer coisa. Mas eu sentia que ela estava ali, presente. E presença, quando a gente vive no medo, é um tipo de abrigo. Um dia, meu pai apareceu na escola sem avisar. Disse que estava passando e resolveu entrar. A professora sorriu daquele jeito sério que ela tinha e convidou ele para sentar. Eu fiquei dura na carteira. Meu pai me olhou rápido. Foi um olhar diferente. Não era cobrança. Era pergunta.
A Jandira anda muito calada, Dalva disse, com cuidado. É uma menina inteligente. Mas parece sempre distante. Meu pai coçou o rosto, desconfortável. A mãe está doente, ele respondeu. Isso pesa. Pesa, ela concordou. Mas nem todo o peso é visível. Houve um silêncio estranho ali. Eu sentia que aquela conversa não era comum. Que algo estava sendo dito por baixo das palavras. Quando meu pai se levantou para ir embora, ele colocou a mão no meu ombro. A mão dele tremeu um pouco. Em casa, naquela noite, ele não foi direto dormir. Ficou sentado à mesa, mexendo numa caneca vazia. Seu Osvaldo estava no quarto dos fundos. O barulho da porta dele fechando foi mais alto que o normal. Jandira, meu pai chamou. Vem cá. Meu estômago virou. Fui. Sentei na frente dele. Você está bem? Ele perguntou. Pergunta simples. Direta demais. Eu queria dizer tudo. Queria. Mas as palavras não se mexeram. A garganta fechou. Eu só dei de ombros. Ele suspirou fundo. Se tiver alguma coisa errada, ele começou, e parou. Alguma coisa que te incomode, você pode falar comigo. Eu baixei os olhos. O medo falava mais alto. Medo de destruir tudo. Medo de não ser acreditada. Medo de piorar. Está tudo bem, pai, eu menti. Ele me olhou por um tempo que pareceu longo demais. Depois assentiu, como quem aceita uma resposta que não convence. Naquela mesma semana, numa tarde em que o céu estava pesado, quase sem vento, aconteceu uma coisa que mudou tudo. O Mateus tinha ido brincar na casa de um colega. A Tainá dormia no quarto. Meu pai saiu dizendo que ia até o armazém buscar farinha. Seu Osvaldo estava na cozinha. Não falava. Só me observava. Vem cá, ele disse, com a voz baixa. Preciso de ajuda. Meu corpo congelou. Fui devagar. Cada passo parecia errado. Quando cheguei perto, ele segurou meu braço com força demais. Não disse nada. Não precisava. Eu senti o chão sumir. E então, ouvi o som. Roda na estrada. Passo apressado. A porta batendo forte. Solta ela. A voz do meu pai nunca tinha soado daquele jeito. Não era grito. Era algo mais perigoso. Algo controlado demais. Seu Osvaldo me largou como se eu queimasse. Eu recuei, tropeçando na cadeira. Meu pai entrou na cozinha com os olhos escuros, o rosto fechado. O que você estava fazendo com a minha filha? Ele perguntou. Nada, seu Osvaldo respondeu rápido demais. Nada do que você está pensando. Meu pai olhou para mim. Viu meu braço. Viu meu jeito. Viu coisas que ele vinha juntando havia semanas. Vai pro quarto, ele disse, sem tirar os olhos do homem. Agora.
Eu hesitei. Não queria sair dali. Não queria deixar os dois sozinhos. Mas obedeci. Fiquei no corredor, escondida, o coração quase saindo pela boca. As vozes começaram baixas. Depois ficaram mais altas. Palavras soltas. Mentiras. Acusações. Meu nome dito como se eu não fosse gente, mas um problema. Ela entendeu errado. Criança inventa. Você está exagerando. Meu pai respondeu com poucas palavras. Secas. Definitivas. Então, houve barulho. Coisa quebrando. Um impacto surdo. Um silêncio pesado. Eu me encolhi contra a parede, tapando a boca com a mão para não gritar. Quando o barulho cessou, meu pai apareceu no corredor. Estava pálido. Ofegante. Olhou para mim como se me visse pela segunda vez naquele dia. Acabou, ele disse. Você não fez nada de errado. Nada. Seu Osvaldo saiu da casa naquela noite. Não voltou mais. Depois daquela noite, a casa ficou estranha. Não vazia. Estranha. Como se os móveis estivessem nos mesmos lugares, mas o ar tivesse mudado de densidade. Eu andava pelos cômodos esperando sentir medo de novo, como quem espera uma dor antiga voltar. Às vezes vinha. Às vezes não. O corpo demora a acreditar quando o perigo vai embora. Meu pai não falou muito sobre o que tinha acontecido. Não perguntou detalhes. Não pediu explicação. Só fez uma coisa que nunca tinha feito antes, passou a ficar em casa. Não o tempo todo, porque trabalho não espera, mas o suficiente para eu perceber que ele estava ali. À noite, sentava na varanda até tarde. Às vezes fumava sem fumar. Às vezes só ficava olhando o escuro. Teve uma madrugada em que acordei suada, o coração disparado, achando que alguém estava no corredor. Sentei na cama, tremendo. Antes que eu conseguisse me levantar, ouvi passos conhecidos. Tá tudo bem, meu pai disse, da porta. Foi só um sonho. Ele não entrou. Não invadiu o espaço. Só ficou ali, presente. Aquilo me desmontou de um jeito diferente. Eu chorei baixo, com o rosto enterrado no travesseiro. Não chorei pelo que tinha acontecido. Chorei porque, pela primeira vez, eu não estava sozinha no escuro. Na escola, a professora Dalva continuou do meu lado. Não fez escândalo. Não levou o assunto para a direção. Sabia que havia limites invisíveis naquela comunidade. Mas me deu coisas pequenas e importantes, livros, tempo, atenção. Às vezes sentava comigo no recreio e falava de assuntos bobos, como se normalidade fosse um remédio que a gente toma aos poucos. Minha mãe continuava longe. As notícias vinham desencontradas. Melhorava um dia, piorava no outro. Eu sentia falta dela como quem sente falta de um pedaço do corpo. Mas também sentia vergonha. Uma vergonha que eu não sabia explicar. Vergonha de tudo.
vergonha do meu próprio corpo. Vergonha de existir. Foi a professora Dalva quem disse, um dia, sem me olhar diretamente. Nada do que aconteceu com você foi culpa sua. Ela falou isso como quem comenta o tempo. Como se fosse uma verdade simples, óbvia. Mas aquela frase levou anos para fazer sentido dentro de mim. Na cidade, o nome de seu Osvaldo começou a sumir. Primeiro das conversas, depois das ruas. Diziam que tinha ido trabalhar longe. Que tinha se metido em confusão. Cada um inventava uma versão que fosse mais confortável para continuar vivendo. Eu aprendi cedo que o mundo prefere explicações fáceis. Meu pai nunca mais falou dele. Nunca. Era como se aquela pessoa nunca tivesse existido. Às vezes eu queria perguntar. Às vezes eu queria confirmar que ele não ia voltar. Mas não perguntava. Eu tinha medo de abrir alguma coisa que tinha acabado de fechar. A mudança veio alguns meses depois, silenciosa como tudo naquela família. Uma mulher apareceu na nossa vida com um jeito que não invadia. Dona Teresa, irmã distante da minha mãe. Morava na cidade grande, trabalhava em casa de família. Veio passar uns dias. Ficou mais tempo. Acabou ficando. Ela não fazia perguntas diretas. Observava. Me tratava com respeito demais para quem tinha acabado de chegar. Nunca me obrigou a abraço. Nunca comentou meu corpo. Cozinhava cantando baixo, como minha mãe fazia. À noite, deixava uma lamparina acesa no corredor. Para não dar medo, ela dizia. Foi com ela que eu consegui, pela primeira vez, dizer alguma coisa. Não tudo. Nunca tudo. Só pedaços. Sensações. Silêncios. Ela me escutou sem interromper. Não arregalou os olhos. Não levou a mão à boca. Só respirou fundo e segurou minha mão. Você sobreviveu, ela disse. Isso já diz muito sobre você. Meu pai ouviu parte daquela conversa. Não entrou. Não pediu detalhes. Mas, naquela noite, ele sentou comigo na mesa da cozinha, colocou um copo de leite na minha frente e falou. Um dia, se você quiser me contar, eu escuto. Se não quiser, eu respeito. O que aconteceu, não te define. Eu guardei aquelas palavras como quem guarda uma coisa frágil num bolso secreto. Os anos passaram. Não rápido. Nada passa rápido quando a gente carrega coisa demais por dentro. Eu cresci com cuidado exagerado. Desconfiei de gente demais. Fui dura comigo mesma. Forte quando não precisava. Frágil quando ninguém via. Mas eu cresci. E, apesar de tudo, fiz uma promessa silenciosa: ninguém pisaria no meu silêncio de novo. Hoje, olhando para trás, eu sei que aquela noite não foi o fim da minha história. Foi o começo de outra. Mais difícil. Mais longa. Mas minha. E é sobre isso que eu falo na última parte. Tem coisas que a gente não esquece.
A gente aprende a conviver. Aprende a dobrar e guardar num canto da memória, como roupa que não se usa mais, mas que também não se joga fora. Eu levei muitos anos para entender isso. Cresci com uma atenção exagerada ao mundo. Observava demais. Confiava de menos. Enquanto outras meninas sonhavam com casamento, eu sonhava com portas trancadas, com casa silenciosa, com a certeza de que ninguém mandaria no meu corpo nem no meu medo. Não era rebeldia. Era sobrevivência. Minha mãe voltou para casa meses depois. Diferente. Mais magra. Mais quieta. Nunca falamos do que aconteceu enquanto ela esteve fora. Nunca. Ela me olhava como se soubesse que algo tinha mudado, mas não perguntava. Talvez porque também tivesse aprendido, do jeito dela, que existem verdades que doem mais quando ditas. Meu pai envelheceu cedo. Mas junto com as rugas veio uma coisa nova, presença. Ele começou a falar mais comigo, não muito, mas o suficiente. Aprendeu a perguntar como foi seu dia e a esperar resposta. Nunca mencionou aquela noite. Nunca precisou. Entre nós, ficou um acordo silencioso. Ele acreditou em mim sem exigir detalhes. Isso salvou o que restava de mim. Com o tempo, fui entendendo que o trauma não grita sempre. Às vezes ele sussurra. Ele aparece no jeito de dormir, no susto com um toque inesperado, na dificuldade de dizer não. Aparece no corpo antes de aparecer na palavra. E eu demorei muito para aprender a escutar meu próprio corpo sem sentir raiva dele. Estudei. Trabalhei. Saí de casa cedo. Aprendi a ganhar meu dinheiro. Aprendi a ficar sozinha sem me sentir vazia. Casei mais tarde, com um homem que nunca me apressou, nunca me cobrou, nunca confundiu silêncio com permissão. Contei a ele só o necessário. Ele respeitou tudo o que eu não consegui dizer. Tive filhos. E foi aí que a ferida mais antiga ardeu de novo. Porque amar alguém tão pequeno abre um tipo de medo que não tem nome. Eu observava demais. Protegia demais. Às vezes exagerava. Mas fiz uma coisa diferente do que fizeram comigo, eu falava. Falava sobre cuidado. Falava sobre limites. Falava sobre corpo e respeito, mesmo quando dava vergonha. Hoje, aos 79 anos, sentada na minha varanda, vendo o sol se pôr atrás dos morros de Minas, eu entendo que sobreviver não é virar pedra. É continuar sentindo sem deixar que a dor mande. É olhar para trás sem cair. É contar a própria história quando, por muito tempo, alguém tentou roubá-la da gente. Eu não conto isso porque sou forte. Conto porque fui fraca muitas vezes e continuei viva. Conto porque sei que tem gente me ouvindo agora que também aprendeu cedo demais a ficar em silêncio. E se você é uma dessas pessoas, eu quero que saiba de uma coisa simples e verdadeira: o que te aconteceu não foi culpa sua. Monstros não têm sempre cara de monstro. Às vezes tem nome bonito, fala mansa e lugar garantido à mesa. Mas o silêncio dele só existe enquanto a gente carrega tudo sozinha.
Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal Voz dos Corações. Aqui, histórias como a minha não servem para ferir, mas para lembrar que ninguém está só. Deixe seu comentário dizendo de onde você está assistindo. Eu leio, eu sinto, eu agradeço.